A primeira vez que Walter Reis ouviu seus filhos dizerem que a fazenda precisava ser vendida, sua esposa não estava enterrada havia nem 6 horas. O vestido de funeral de Ruth ainda estava pendurado atrás da porta do quarto. As senhoras da igreja tinham deixado caçarolas sobre o balcão, cada uma coberta com papel alumínio e identificada com fita adesiva. Comida para pessoas que não sabiam o que mais oferecer a um homem cuja vida inteira havia ficado em silêncio. A casa cheirava a café, lírios, cera de chão e chuva. Walter odiava os lírios. Eram as mesmas flores brancas que a funerária havia colocado ao redor do caixão de Ruth. Agora, a doçura pesada delas pairava na cozinha, onde ela havia preparado o café da manhã por 51 anos. Seus 3 filhos estavam sentados ao redor da mesa de carvalho. Ellen tinha uma pasta azul diante de si. Foi a primeira coisa que Walter notou. Não o vestido preto dela, não o rosto cuidadosamente controlado de Mark. A pasta, limpa, nova, fora de lugar. Pai, disse Ellen suavemente, precisamos conversar sobre a fazenda. Walter ainda usava o paletó. Lama do cemitério grudava em seu sapato esquerdo. Ele olhou para a cadeira de Ruth, ainda ligeiramente afastada da mesa. Ela a tinha deixado daquele jeito 3 semanas antes, na última manhã em que desceu as escadas. Hoje não, disse ele. Ellen baixou os olhos. Eu sei que isso é difícil. Não, disse Walter. Você não sabe. A sala ficou imóvel. Lá fora, o celeiro norte gemeu ao vento de março. Mesmo assim, Ellen abriu a pasta. Havia papéis dentro, páginas impressas, um cartão de visita, uma fotografia da fazenda tirada da estrada, a casa parecendo pequena sob um céu cinzento. Conversamos com uma pessoa, disse Ellen. Walter olhou para ela. Quem é essa pessoa? Um consultor imobiliário, respondeu Mark. Tecnicamente, um incorporador. Ele lida com transições rurais, propriedades de herança, fazendas antigas, transições rurais, disse Walter. Joey soltou uma risadinha e então parou. Ellen juntou as mãos como se fosse rezar. Pai, você tem 74 anos. Agora está sozinho. Este lugar é grande demais. A casa, os celeiros, os impostos, os concertos. Mamãe sabia disso. Os dedos de Walter se fecharam ao redor da caneca à sua frente. Era a caneca de Ruth. Amarela, lascada na borda, com um girassol desbotado de um lado. Ele havia colocado café nela por engano depois que voltaram do cemitério. Tinha feito 2 xícaras antes de se lembrar de que restava apenas uma pessoa para bebê-las. Não me diga o que sua mãe sabia, disse ele. Ellen estremeceu. Estamos tentando proteger você. Mark deslizou uma página pela mesa. Walter não tocou nela. Há uma oferta, disse Mark. Nada definitivo, a menos que o senhor concorde, mas é muito dinheiro. Mais fácil para quem? Mark baixou os olhos. Joey esfregou a mão na boca. Pai, ninguém quer tirar nada de você. Vocês já trouxeram um estranho para a fazenda da sua mãe antes mesmo de ela estar enterrada. Ninguém respondeu. Aquilo foi resposta suficiente. O rosto de Ellen se contraiu. Mamãe morreu nesta casa, pai. Ela continuou trabalhando quando deveria ter parado porque nenhum dos dois sabia abrir mão. Walter olhou para a filha. Ali estava, não ganância, não crueldade, medo. Medo usando um vestido preto e segurando uma pasta azul. Ainda assim, o medo podia abrir um homem ao meio quando vinha vestido de amor. Não vou assinar nada hoje à noite, disse ele. O senhor não precisa assinar hoje, disse Mark. Mas precisamos começar a planejar. Walter se levantou devagar. Seus joelhos doíam por causa dos degraus da igreja e da colina molhada do cemitério. Ele levou o café intocado de Ruth até a pia e o despejou. Enterrei minha esposa esta manhã, disse ele. O planejamento pode esperar. Depois que eles foram embora, a casa da fazenda mergulhou em um silêncio que tinha peso. Faróis passaram pela parede da cozinha e depois desceram pela estrada de cascalho. As caçarolas continuaram intocadas. Os lírios se inclinaram em seu vaso. A cadeira de Ruth permaneceu afastada, como se ela pudesse voltar. Walter ficou ali até o aquecedor ligar com um clique. Então subiu as escadas. A luminária ao lado da cama de Ruth ainda estava acesa. Sua luz amarela caía sobre a colcha que ela havia feito no primeiro inverno deles na casa, quadrados azuis e estrelas brancas, fina de tão gasta nas bordas. Sobre o criado mudo estava a Bíblia de Ruth. Walter a pegou com as 2 mãos.
A capa estava rachada por anos de uso. Ruth a levara à igreja todos os domingos até suas pernas ficarem fracas demais para os degraus. Guardava nela listas de compras, programas de funerais, folhas prensadas e pequenos bilhetes. Ele a abriu sem procurar nada. Talvez quisesse apenas tocar algo que as mãos dela haviam tocado. Um boletim da igreja dobrado escorregou para fora. Depois um cartão de receita. Então algo pequeno bateu no chão. Maytel. Walter se curvou lentamente e o pegou. Uma chave de latão descansava em sua palma. Era antiga, de haste longa, escurecida pelo tempo, com um dos dentes quase gasto. Sua respiração parou. Havia um papel colado sob a contracapa da Bíblia. Walter o soltou com cuidado. 6 palavras, escritas na caligrafia pequena e inclinada de Ruth. Não deixe que vendam antes de abrir o celeiro norte. Walter leu uma vez, depois outra. O celeiro norte. Ruth o mantivera trancado por 32 anos. Nunca explicou o motivo. Quando os filhos perguntavam, ela dizia que estava cheio de coisas velhas e ratos. Quando Walter perguntava, ela tocava o rosto dele e dizia: "Deixe-me ter um mistério, Walt." Ele deixou. Talvez não devesse ter deixado. Walter colocou a Bíblia de Ruth debaixo de um braço, fechou a mão ao redor da chave e desceu as escadas. Passou pela pasta azul, pela cadeira de Ruth, pelos lírios e pelas caçarolas frias. Lá fora, a noite de março queimou seus pulmões. O celeiro norte ficava além do galpão das máquinas, negro contra o campo iluminado pela lua. Uma tira solta de zinco se erguia e assentava ao vento. Walter atravessou o quintal devagar. Na porta do celeiro, ele parou. O cadeado estava enferrujado, velho e frio como osso. Ele deslizou a chave de Ruth para dentro dele. Pela primeira vez em 32 anos, a chave girou. A manhã chegou suavemente, o que pareceu quase cruel. O sol nasceu atrás do pasto leste em uma linha fina e cinzenta, tornando pálidas as janelas da cozinha antes de aquecer qualquer coisa. Walter não tinha dormido muito. Ficara sentado na velha poltrona até as 2 da manhã, com a Bíblia de Ruth sobre os joelhos e a chave de latão na mesa ao lado. Às 5:30, seu corpo despertou como sempre fizera. Por 51 anos, Walter se levantara antes de Ruth. Fazia café, ia até a varanda para ler o tempo e depois voltava antes que ela aparecesse de hobby e perguntasse se o mundo ainda estava lá. Naquela manhã, ele colocou 2 colheres de café na cafeteira e então estendeu a mão para pegar uma segunda caneca. Sua mão parou no meio do caminho até o armário. A caneca amarela ainda estava na pia desde a noite anterior. A caneca de Ruth, borda lascada, girassol desbotado. Ele a lavou com cuidado, secou-a e a colocou ao lado da sua. Então ficou ali olhando para as 2 canecas. Depois de 1 minuto, guardou a dela de volta no armário. Não porque quisesse, mas porque ninguém desceria as escadas para usá-la. O café sibilou dentro da jarra. A geladeira zumbiu. Uma tábua do assoalho estalou no corredor. Lá fora, o vento empurrou a tela da varanda. Toc, toc, toc. Parecia alguém pedindo para entrar. Walter serviu uma xícara e sentou-se à mesa da cozinha. A cadeira de Ruth ainda estava afastada. Ele não a havia movido. Ellen olhara para ela na noite anterior e depois desviara os olhos. Mark quase a empurrara para junto da mesa, mas Walter fez um pequeno som e Mark parou. Agora a cadeira ficava diante dele na luz da manhã, vazia, mas não vazia o suficiente. Os óculos de leitura dela ainda estavam ao lado do saleiro. Walter os pegou. As lentes estavam manchadas onde Ruth costumava empurrar, las para cima com o polegar. Uma haste da armação estava torta para fora. Mecânico aposentado nesta casa, ela dissera uma vez, e ainda tenho óculos tortos. Eu trabalho com máquinas, ele respondeu. Não com antiguidades. Ela rira então, apenas o suficiente para fazer a cozinha parecer habitada. Walter virou os óculos na mão. A cozinha agora não parecia habitada. Parecia arrumada. Uma casa ainda podia estar cheia de coisas e não ter ninguém dentro. O casaco dela no gancho junto à porta dos fundos. Os chinelos dela debaixo do banco. A caligrafia dela nas etiquetas do congelador. Tudo dizia que ela estivera ali. Nada respondia. Walter terminou metade do café e olhou em direção ao celeiro norte. A luz do dia parecia menos um segredo e mais um erro. Tábuas desgastadas pelo tempo. Linha do telhado cedendo.
ferrugem nas dobradiças, zinco solto tremendo ao vento. A maioria das pessoas veria ali uma construção esperando para cair. Ruth havia visto outra coisa. Walter vestiu seu casaco marrom de trabalho. A gola ainda guardava o leve cheiro de óleo de motor e ar frio. Ele colocou a chave de latão no bolso direito. O bilhete de Ruth ainda estava sobre a mesa. Não deixe que vendam antes de abrir o celeiro norte. Ele o dobrou uma vez, colocou-o dentro da Bíblia e levou a Bíblia consigo. As tábuas da varanda rangeram sob suas botas. A manhã estava úmida, com aquele frio de março que entrava nos pulsos. Pela estrada do condado, um caminhão passou, pneus esmagando o cascalho, e depois o som desapareceu. Walter atravessou o quintal devagar. Ele havia girado o cadeado uma vez no escuro. Não tinha aberto a porta. Alguma parte dele temera que o que Ruth deixara para trás fosse pequeno demais para o mistério, ou grande demais para ele carregar. O cadeado estava aberto. Ele o soltou e o colocou sobre um mourão da cerca. A porta do celeiro resistiu. Walter encostou o ombro nela. A madeira gemeu. As dobradiças reclamaram. Poeira se moveu em algum lugar lá dentro. Então a porta se abriu o suficiente para ele entrar. O cheiro veio primeiro. Não era podridão, não eram ratos. Ervas secas, cedro velho, poeira, estopa, metal, algo levemente doce, como maçãs guardadas tempo demais em uma adega. Walter ficou imóvel enquanto seus olhos se ajustavam. O celeiro não estava vazio, também não estava entulhado. Foi isso que o fez parar. Prateleiras cobriam a parede esquerda do chão até as vigas. Potes de vidro estavam alinhados em fileiras, cada um etiquetado com a caligrafia de Ruth: feijão, semente de tomate, endro, milho doce, calendula. Ao longo da parede dos fundos, havia caixotes de madeira sob lonas de lona. No lado direito, colchas estavam dobradas dentro de caixas plásticas, e ao lado delas pendiam casacos, luvas de trabalho e botas de criança. Uma longa bancada ficava sob a única janela, a mesa de Ruth. Walter soube disso sem saber como. Sobre ela havia tesouras de poda, um lápis, um livro-caixa e um dos antigos cartões de receita dela, preso por uma pedra lisa. Walter se aproximou da mesa lentamente. O cartão de receita não continha uma receita. Tinha um nome. Martha Bell, 2 Meninos, janeiro de 1991. Abaixo Ruth escrevera: casacos no caixote 3. Feijão e farinha atrás do armário de ração. Não deixe Walt carregar tudo. As costas dele estão piores do que ele admite. Walter encarou a linha. Então soltou uma risada seca e quebrada. Mesmo em um celeiro trancado, mesmo em um segredo, Ruth estivera cuidando das costas dele. Por um momento, ele quase pôde ouvi-la se movendo ao seu redor. O arrastar de um caixote, o estalo de uma tampa de pote, uma pequena casa dentro do celeiro, uma pequena vida que ele não conhecia. Na segunda prateleira, meio escondido atrás dos potes de sementes, havia um caixote marcado com tinta preta, inverno de 1991. Ao lado dele havia outro caixote menor, trancado com um ferrolho. A etiqueta daquele fez sua respiração falhar. Não entregar a Calvin Reese. Walter estendeu a mão para ele, mas o cascalho estalou lá fora. Um veículo havia entrado na estrada da casa. Por uma fresta na parede do celeiro, ele viu uma caminhonete preta e limpa avançando em direção à casa. A caminhonete preta e limpa parou ao lado da casa, polida o bastante para refletir o céu pálido da manhã no capô. Walter permaneceu dentro do celeiro. Sua mão estava sobre o pequeno caixote trancado marcado "Não entregar a Calvin Reese". O nome no caixote e a caminhonete no quintal se encaixaram em sua mente como duas peças de uma máquina que não deveriam combinar, mas combinavam. Um homem desceu. Usava um casaco escuro de lã, botas limpas e nenhum chapéu, embora o vento de março tivesse dentes. Ele olhou ao redor da fazenda do jeito que um homem olha para uma propriedade que já imagina possuir. Walter colocou o cartão de receita de Ruth no bolso da camisa e puxou a porta do celeiro parcialmente atrás de si. O homem se virou. Sr. Hayes? Walter atravessou o quintal no seu próprio ritmo. Sou Calvin Reese, disse o homem. Sinto muito pela sua perda. Walter parou a 3 metros dele. A maioria dos homens que sente muito não aparece antes do café da manhã. Calvin deu um sorriso treinado. Justo. Tentei ligar, mas sua filha disse que as manhãs geralmente eram melhores. Minha filha estava errada. O sorriso permaneceu,
mas algo esfriou por trás dele. Não quero me intrometer, disse Calvin. Ellen me pediu para deixar algumas informações. Walter olhou para a pasta na mão de Calvin. Outra pasta limpa. Tudo fica difícil quando as pessoas trazem papéis para uma casa de luto. Calvin baixou ligeiramente a pasta. Não estou aqui para pressioná-lo. Foi por isso que veio sem ser convidado? Os olhos de Calvin passaram por Walter em direção ao celeiro norte. Apenas um olhar. Rápido. Mas Walter passara 50 anos ouvindo motores falharem antes de pararem. Ele conhecia o valor de um pequeno som, de uma correia frouxa, de uma hesitação de meio segundo. Calvin não viera ver Walter. Viera ver se o celeiro estava aberto. Walter moveu o corpo, bloqueando a visão. Não há nada para discutir hoje, disse Walter. Calvin inspirou pelo nariz. Fazendas antigas ficam complicadas depois de uma morte. Impostos, seguro, responsabilidade civil. Seus filhos estão tentando evitar problemas antes que comecem. Meus filhos podem vir evitar eles mesmos. Acho que eles têm medo de que o Senhor não escute. A mandíbula de Walter se contraiu, mas sua voz continuou baixa. Escutei minha esposa por 51 anos. Isso basta por enquanto. Calvin o estudou. Então colocou a pasta sobre o corrimão da varanda. Sem pressa. Mas ofertas não ficam abertas para sempre. Walter observou a caminhonete preta partir. Só quando ela chegou à estrada do condado é que ele pegou a pasta. Não a abriu. Levou-a para o galpão das máquinas e a colocou na bancada ao lado de um velho carburador Farmall. Papéis podiam esperar. Ruth não podia. Walter voltou ao celeiro e abriu todas as janelas que conseguiu alcançar. A luz entrou em faixas empoeiradas. O lugar pareceu respirar. Seus joelhos reclamaram quando ele se ajoelhou junto ao caixote. O ferrolho era mais novo que a caixa, o latão fosco, mas sem ferrugem profunda. Ruth o escolhera com cuidado. Walter não tinha a chave. Então fez o que fizera a vida inteira quando algo se recusava a se mover. Estudou, não com força, com paciência. Passou o polegar pela dobradiça. Verificou as cabeças dos parafusos. Olhou a madeira ao redor do fecho. Ruth não havia construído o caixote para manter-lo fora para sempre. Ela o construíra para fazer pessoas descuidadas desistirem. Garota esperta, murmurou. No galpão das máquinas, Walter encontrou sua velha chave de fenda angular, uma alavanca estreita e uma lata de óleo penetrante. Trouxe tudo de volta em uma lata de café para não fazer o caminho 2 vezes. Essa era uma coisa que a idade ensinava a um homem, não desperdiçar passos. Ele lubrificou a dobradiça, esperou, trabalhou os parafusos lentamente, parando sempre que os dedos ficavam rígidos. Levou 40 minutos para remover a chapa da dobradiça traseira. Quando o último parafuso se soltou, a tampa levantou sem quebrar o cadeado. Walter sorriu apesar de si mesmo. Ruth teria chamado aquilo de trapaça. Dentro havia fitas cassete embrulhadas em panos de prato, um livro-caixa azul, vários envelopes amarrados com barbante e uma polaroid de Ruth em pé no celeiro com 5 mulheres e 2 crianças. Atrás delas havia prateleiras cheias de conservas. Walter tocou o rosto de Ruth na foto. Ela era mais jovem ali. Cansada, mas iluminada por dentro. Pela primeira vez desde o funeral, a dor em seu peito abriu espaço para outra coisa. Não felicidade, ainda não. Prova. Prova de que Ruth lhe deixara um caminho, não apenas uma ferida. Ele levou o livro-caixa azul até a bancada e o abriu. As primeiras páginas eram listas. Nomes, datas, itens, farinha, feijão, milho para semente, querosene, botas de criança. Uma anotação ao lado de um nome dizia: perdeu o emprego no elevador de grãos. Outra dizia: marido doente, sem aquecimento. Outra dizia: não mencionar na igreja, o orgulho é tudo o que ele ainda tem. Walter virou as páginas devagar. Ruth administrava uma misericórdia silenciosa no celeiro norte, e ele havia visto apenas as bordas disso. Encontrou o nome de Calvin Reese na página 14, não como doador, não como vizinho, como aviso. Calvin Reese veio de novo. Perguntou sobre a estrada da nascente. Diz que o pai lhe contou que há acesso pela nossa cerca norte. Eu disse que não. Ele sorriu como um homem medindo cortinas em uma casa que ainda não é dele. Walter leu a linha 2 vezes. Estrada da nascente. Olhou para o fundo do celeiro, onde mapas antigos estavam enrolados em um suporte de madeira. Suas costas doíam.
Sua mão latejava por causa da chave de fenda. A chuva tamborilava no telhado. Ainda assim, Walter se levantou. Pegou a pasta fechada de Calvin no galpão das máquinas, levou-a de volta ao celeiro e a colocou ao lado do livro-caixa. Então tomou sua primeira decisão. Não assinaria, não explicaria, não deixaria medo, dinheiro ou pastas limpas falarem mais alto que a própria mão de Ruth. Walter estendeu a mão para o primeiro mapa enrolado. Lá fora, um veículo reduziu a velocidade na estrada de cascalho. Desta vez, não entrou na propriedade. Parou junto à cerca norte. O veículo junto à cerca norte acabou sendo a velha picape de Hank Miller, aquela com ferrugem acima dos paralamas e um para-brisa rachado que havia passado na inspeção mais por amizade do que por lei. Walter a observou pela fresta entre duas tábuas do celeiro. Hank desceu lentamente, uma mão na lombar, e ficou olhando a linha da cerca. Tinha 76 anos, era estreito como um mourão e cultivava os 80 acres vizinhos havia mais tempo do que Walter o conhecia. Estivera no funeral de Ruth, em pé na segunda fila com o chapéu contra o peito. Walter abriu a porta do celeiro. "Está perdido?" chamou. Hank se virou. "Eu ia perguntar o mesmo para você." Walter caminhou até a cerca com o mapa de Ruth em uma mão e o livro-caixa azul debaixo do braço. Hank apontou com o queixo para o celeiro. "Essa porta não é aberta desde que Reagan era presidente. Ruth me deixou uma chave." Aquilo mudou o rosto de Hank. Ele não fez a pergunta seguinte. Fazendeiros antigos sabiam quando não empurrar um portão antes que as dobradiças estivessem prontas. Walter abriu o mapa sobre o capô da caminhonete de Hank. O papel se enrolava ao vento. Então Hank colocou uma garrafa térmica em um canto e Walter colocou seu canivete no outro. Ruth havia desenhado uma linha vermelha do celeiro norte até a cerca distante, depois atravessando uma depressão rasa em direção à estrada do condado. "Estrada da Nascente", disse Walter. "Já ouviu falar?" Hank apertou os olhos. "Meu pai mencionou uma estrada de carroças aqui atrás. Disse que o pessoal costumava cortar caminho para chegar à água fria em algum lugar a leste da sua terra. Pensei que fosse uma daquelas histórias que os homens contam quando querem que o passado pareça melhor do que foi." Walter bateu no livro-caixa. Ruth não achava isso. Uma rajada veio sobre o campo e levantou o cheiro de solo molhado e talos velhos de milho. Por um momento, Walter lembrou Ruth em pé naquela mesma cerca no verão, uma mão sombreando os olhos. "A terra lembra", ela costumava dizer. "As pessoas é que esquecem." Ele sorrira disso naquela época. Ele a amava, mas nem sempre ouvira tão atentamente quanto o amor merecia. Hank o ajudou a caminhar pela linha da cerca. O chão estava macio pela chuva, e os joelhos de Walter discutiam a cada passo, mas Hank se movia devagar o bastante para não transformar aquilo em caridade. Encontraram a primeira pequena recompensa perto de um toco de amoreira, uma pedra meio enterrada na lama, com a borda superior marcada por uma seta fraca. Walter a limpou com a manga. A seta apontava para o celeiro. "Bom", disse Hank, "que me condenam." Encontraram o segundo marcador 40 jardas depois, escondido sob a grama. A linha no mapa de Ruth era real. Ao meio-dia, as costas de Walter estavam rígidas e suas mãos frias. Hank o fez sentar na tampa traseira e serviu café da garrafa térmica. Era forte demais e um pouco queimado. Walter bebeu mesmo assim. "Ruth costumava levar sopa para minha Louise quando a artrite dela piorava", disse Hank. "Nunca fazia espetáculo. Só deixava na varanda e ia embora." Walter olhou para o celeiro. "Ela fazia muita coisa que eu não via. Talvez ela não precisasse que você visse naquele momento. E agora?" Hank fechou a garrafa térmica. "Agora talvez ela precise." A frase permaneceu com Walter enquanto voltavam ao celeiro. O vento empurrara a porta ainda mais aberta e a luz pálida caía sobre a bancada. Walter decidiu que o lugar precisava de ar, ordem e um canto claro onde um homem pudesse pensar. Hank encontrou uma vassoura velha e começou a varrer sem perguntar. Poeira subiu em lençóis dourados. Walter empilhou potes de sementes por tipo, moveu as colchas para uma prateleira seca e retirou papelão roído por ratos debaixo da janela. A terceira pequena recompensa veio quando Hank puxou uma corrente perto das vigas. Nada aconteceu. Walter olhou para cima. "Puxe de novo." Hank puxou. Walter seguiu o fio ao longo de uma viga, encontrou uma velha caixa de junção
e apertou uma conexão frouxa com a chave de fenda ainda no bolso. A lâmpada piscou uma vez, duas, e então brilhou âmbar sobre a mesa de Ruth. Nenhum dos dois falou. Era apenas uma luz, mas mudou o celeiro. As sombras recuaram. Etiquetas apareceram nos potes. O livro caixa azul pareceu menos evidência e mais instrução. Walter viu a caligrafia de Ruth por toda parte, pequena e firme, dizendo onde as coisas pertenciam. Ele passou o polegar sobre uma etiqueta que dizia: guardar para o plantio da primavera. Ela sempre acreditou que alguma coisa podia voltar, disse ele. Hank ouviu, mas fingiu que não. Trabalharam mais uma hora. Um canto limpo surgiu. Um caminho se abriu da porta até a mesa. O caixote marcado inverno de 1990 e um ficou onde Walter podia alcançar. Hank até encontrou uma velha alavanca de bomba manual, encostada atrás de uma caixa de ração. Parece que isso pertence a alguma coisa, disse Hank. Walter a pegou e sentiu o peso. Ferro fundido, alisado pelo uso. Lembrou-se de uma bomba atrás do celeiro anos antes que Ruth lhe pedisse para empilhar madeira sobre aquele canto e não falar mais nisso. Eles saíram e moveram a madeira peça por peça. Debaixo dela havia uma base baixa de concreto, rachada pela idade, e a base de uma bomba coberta de ferrugem. Walter encaixou a alavanca. Serviu perfeitamente. Ele a moveu uma vez. Duas. A bomba gemeu, seca e teimosa. Na quinta puxada, água marrom tossiu para fora e depois clareou em um fino fluxo prateado. Hank sorriu. Aí está a sua história da nascente. Walter se ajoelhou e tocou a água. Fria. Fria demais para um poço raso. Antes que pudesse falar, algo flutuou para fora com o último jorro lamacento de água. Uma pequena placa de metal, esverdeada pelo tempo, estampada com duas iniciais, E.H. E abaixo delas, um número que Walter nunca tinha visto. A placa metálica repousava na palma de Walter, úmida e fria, sua superfície esverdeada captando a fraca luz da tarde. Hank se inclinou. É da Ruth? Walter esfregou a lama dos números. As iniciais são dela. É o número. É isso que eu não sei. Atrás deles, a bomba deu uma última tosse e se acomodou em um filete fino. A água correu sobre a base rachada de concreto e deslizou pela grama, agora clara, fria demais para um poço raso. Walter deveria ter sentido triunfo. Em vez disso, sentiu-se observado, não por Hank. Pelo passado, Hank tinha gado para alimentar. Então Walter o acompanhou até a caminhonete. Antes de partir, Hank apontou para o celeiro. Sua Ruth sempre soube onde colocar as coisas. Walter olhou para a placa. Ela também sabia onde escondê-las. Hank deu um sorriso cansado. Às vezes é a mesma habilidade. Depois que a caminhonete desapareceu pela estrada de cascalho, Walter voltou sozinho ao celeiro. A lâmpada âmbar ainda brilhava sobre a bancada de Ruth. Poeira flutuava na luz. O cheiro de madeira úmida, sementes velhas, estopa e água fria mexeu com algo profundo nele. Ele abriu o caixote marcado inverno de 1991. Dentro havia casacos dobrados, luvas de criança, potes de feijão seco e uma pilha de polaroids amarradas com barbante. No topo estava a fotografia que encontrara antes. Ruth no celeiro norte com 5 mulheres e 2 crianças, sorrindo como se tivesse acabado de escapar impune de algo sagrado. Walter sentou-se em um barril de pregos e segurou a foto perto. O cheiro trouxe o inverno de volta, não de forma limpa. A memória nunca vinha assim. Vinha em pedaços, gelo estalando contra a janela da cozinha. O trator se recusando a ligar antes do amanhecer. Ruth amarrando um lenço sobre o cabelo. Um boletim da igreja na mesa com 3 famílias circuladas em caneta azul. Fora janeiro de 1991, o ano em que o elevador de grãos fechou. 42 empregos perdidos antes do Natal. Caminhões pararam de formar fila ao amanhecer. A lanchonete ficou silenciosa. Homens que haviam passado 20 anos carregando grãos passaram a ficar parados nos corredores da loja de ferragens, encarando parafusos de que não precisavam. Walter se lembrava de chegar em casa certa noite e encontrar Ruth carregando caixas na picape. "O que é tudo isso?" perguntou. "Feijão", disse ela. "Eu vejo que é feijão. E farinha. 2 casacos. Aspirina infantil. Para onde você está levando?" "Celeiro Norte."
Walter olhou para a janela. A neve soprava de lado pelo quintal. Para quê? Ruth amarrou a última caixa com barbante. Porque o orgulho congela mais rápido que a água, Walt. Essa era Ruth. Podia colocar um sermão inteiro em uma frase prática e depois agir como se tivesse apenas comentado o tempo. Ele dirigiu a picape para ela naquela noite. O celeiro norte estava destrancado então. Lá dentro, lampiões pendiam de pregos. Duas mulheres da igreja organizavam potes em uma mesa. Mai, da lanchonete, escrevia nomes em cartões de receita. Uma jovem mãe ficou junto à parede enquanto Ruth encontrava botas pequenas o suficiente para o filho dela. Ruth não falava alto. Nunca fazia ninguém se sentir resgatado. Dizia coisas como: "Leve isto antes que os ratos levem", ou "Eu enlatei demais de novo". As pessoas aceitavam ajuda porque Ruth fazia aquilo parecer trabalho comum. Walter a amara por isso. Também falhara em entender o tamanho daquilo. Durante todo o inverno, ele achou que Ruth estava ajudando algumas famílias. Um saco de farinha aqui, um casaco ali, bondade silenciosa, mas as Polaroids contavam uma história maior. Uma mostrava as prateleiras do celeiro cheias do chão às vigas. Outra mostrava pacotes de sementes organizados em caixas de charuto. Outra mostrava uma placa escrita à mão na parede: "Pegue o que precisar, deixe o que puder". Walter virou a fotografia seguinte. No verso, Ruth escrevera: 19 de janeiro de 1991. Primeira reunião da Estrada da Nascente. Calvin veio com o pai. Walter se endireitou. Ele lembrava daquela noite, embora apenas nas bordas. Um carro preto entrou na estrada da casa depois do jantar. Calvin Reese era jovem então, talvez 25 anos, usando um casaco fino demais para um terreiro de fazenda. Seu pai, Leonard Reese, fez a maior parte da conversa. Queria acesso pela cerca norte. Disse que antes havia uma estrada. Disse que ajudaria em uma futura medição. Disse que não era nada com que Ruth precisasse se preocupar. Ruth ficou na porta da cozinha com os braços cruzados. "Aquela estrada era para a água", disse ela. Leonard Reese sorriu. "Tudo tem um preço, Sr. Wise." "Nem tudo", disse Ruth. Walter lembrava ter pensado que o assunto era simples. Ruth disse não. Os homens foram embora. A vida continuou, mas agora, com a placa metálica na palma, ele viu o que havia perdido. Ruth não protegia um atalho. Protegia acesso, água, comida, um lugar onde as pessoas podiam vir sem permissão de homens em casacos limpos. Uma fazenda podia ser terra em uma folha de impostos, ou podia ser uma porta. Ruth sabia disso. Walter olhou novamente ao redor do celeiro. Os casacos, os potes, os cartões de receita, a bomba despejando água fria na grama lá fora, diferentes sinais da mesma verdade. Ela havia construído um lugar onde as pessoas podiam manter um pouco de dignidade. Um lugar onde a ajuda não chegava com holofote. O mesmo pensamento voltou em formas diferentes. Ruth não guardara segredo porque o amava menos. Guardara uma porta aberta porque amava os outros em silêncio. Ele desdobrou o mapa do condado que Ruth escondera no livro-caixa e colocou a placa metálica ao lado. O número 47 até 12 não significou nada até ele notar uma pequena anotação perto da linha vermelha da Estrada da Nascente. Resolução 47 até 12, acesso público mantido. A garganta de Walter se apertou. A placa correspondia a uma resolução do condado. Se Ruth estivesse certa, a estrada não havia simplesmente desaparecido do mapa moderno. Alguém havia removido algo que deveria permanecer público. Ele pegou a última Polaroid. Mostrava Ruth ao lado de um homem magro e mais velho que Walter não reconhecia. Ele usava um crachá de escrivão do condado. Atrás deles, as portas do celeiro norte estavam abertas. No verso, Ruth escrevera uma frase. Samuel guardou a cópia porque a do fórum desapareceu. Na manhã de segunda-feira, a pasta azul havia se multiplicado. Havia uma na mesa da cozinha de Walter, uma nas mãos de Ellen e uma debaixo do braço de Mark, quando os 3 filhos chegaram juntos logo depois das 9. Joy veio por último, dirigindo sua velha picape rápido demais pela estrada de cascalho, como se a velocidade pudesse compensar a culpa. Walter estava no galpão das máquinas, limpando graxa de uma chave de cano. Passara a manhã tentando soltar os parafusos enferrujados ao redor da velha estrutura da bomba. Seus ombros doíam. Suas mãos cheiravam a ferro e água fria. Ellen entrou primeiro na porta.
Pai, precisamos conversar. Walter olhou além dela para Mark, depois para Joey, depois para o SUV preto estacionado atrás deles. Calvin Reese desceu do lado do passageiro. Walter dobrou o pano uma vez e o colocou sobre a bancada. Parece que você trouxe a conversa com você. A boca de Ellen se contraiu. Por favor, não torne isso mais difícil. Calvin se aproximou devagar, cuidadoso para não pisar na lama. Usava um casaco cinza e carregava uma pasta de couro. Ao lado dele estava uma mulher que Walter nunca tinha visto, por volta dos 55 anos, cabelo curto, crachado condado preso à jaqueta. Sr. Hayes, disse Calvin. Achei que ajudaria a ter todos no mesmo lugar. Walter olhou para a mulher. Marianne Voss, disse ela. Departamento de Construção e Uso do Solo do Condado. Walter assentiu uma vez. Agora vocês inspecionam celeiros? Quando eles são denunciados como potencialmente inseguros? Sim. Joey virou-se bruscamente para Ellen. Você denunciou o celeiro. Os olhos de Ellen faiscaram. Eu fiz uma pergunta. Não sabia que eles viriam hoje. Mark ajustou os óculos. Pai, é melhor saber onde as coisas estão. Walter não respondeu. Observou Marianne olhando para o celeiro norte, depois para a base da bomba, depois para os sulcos abertos na grama por onde caminhões não passavam havia anos. Ela não parecia cruel. Isso quase tornava tudo pior. Pessoas cruéis eram fáceis de descartar. Pessoas práticas vinham com pranchetas. Marianne retirou um papel de sua pasta. Sr. Hayes, recebemos preocupações sobre ocupação não autorizada e armazenamento em uma estrutura agrícola que talvez não atenda ao Código de Segurança. Há também questões sobre acesso à água e uma possível conexão de poço sem autorização. Walter ouviu a voz de Hank daquele sábado. Sua Ruth sempre soube onde colocar as coisas. Manteve o rosto imóvel. Aquela bomba está ali há mais tempo do que eu, disse Walter. Estruturas existentes ainda precisam ser avaliadas se o uso mudar. Que uso mudou? Calvin respondeu antes de Marianne. Walter, se pessoas estão entrando na propriedade, se suprimentos estão sendo armazenados, se há qualquer acesso público implícito, a responsabilidade civil se torna uma questão séria. Ninguém quer que o senhor seja responsabilizado se alguém se machucar. Que gentileza sua se preocupar. Calvin aceitou a provocação sem piscar. Não é pessoal. É risco. Era isso sobre homens como Calvin. Eles não diziam ganância. Diziam risco. Não diziam tomar. Diziam transição. Ellen estendeu sua pasta. Pai, a oferta aumentou. Walter não a pegou. Calvin está disposto a cobrir reparos, honorários legais, limpeza, até moradia assistida se um dia o senhor escolher isso. Se eu um dia escolher isso, repetiu Walter. Isso lhe dá opções, disse Mark. Opções reais. A fazenda precisa de um telhado no galpão sul. A fossa é velha, o seguro está subindo e agora o condado está envolvido. Isso não é mais apenas sentimental. Walter olhou para ele. Nunca foi. As palavras foram baixas, mas pousaram com peso. Joey se mexeu ao lado da porta do galpão. Talvez devêssemos ir mais devagar. Hélène se virou contra ele. Você não estava aqui quando a mamãe caiu no inverno passado. Não estava aqui quando o papai não conseguiu ligar a caminhonete e ela tentou carregar lenha sozinha. Não venha agora fingir que isso é simples. Joey empalideceu. Walter olhou para Ellen então. Olhou de verdade. O medo dela tinha história. Tinha gelo na varanda, uma mãe tossindo na cozinha, telefonemas perdidos até tarde demais. Ela estava errada, mas não havia inventado a dor. Ainda assim, dor não era permissão. Marianne caminhou em direção ao celeiro norte. Walter a seguiu. Calvin o seguiu. Os filhos ficaram atrás, todos se movendo como uma pequena procissão fúnebre pelo quintal lamacento. Dentro, o celeiro parecia mais limpo do que havia estado em décadas. A luz âmbar brilhava sobre a bancada de Ruth. Potes de sementes alinhavam as prateleiras. Casacos e colchas estavam empilhados com cuidado. O livro caixa azul ficou fechado sob a mão de Walter, antes que Calvin pudesse ver. No direito. Marianne estudou as vigas, a fiação antiga, as tábuas do piso. Esta construção está em melhores condições do que eu esperava, disse ela. Walter quase sorriu. Então ela olhou para a lâmpada reparada. Quem fez o serviço elétrico? Apertei uma conexão frouxa. O senhor é licenciado? Não. Ela escreveu algo. Ellen fechou os olhos. Mark Spiro,
Calvin não disse nada, o que disse a Walter que ele estava satisfeito. Marianne continuou. Vou emitir uma restrição temporária até a inspeção formal, sem uso público, sem distribuição de mercadorias, sem eventos, sem novos reparos envolvendo sistemas elétricos, hidráulicos ou estruturais sem aprovação. É um celeiro, disse Walter. Está se tornando outra coisa. Walter olhou para as prateleiras de Ruth, suas etiquetas, seus casacos de inverno dobrados como testemunhas silenciosas. Talvez sempre tivesse sido outra coisa. Marianne lhe entregou a notificação. O senhor tem 10 dias úteis para apresentar documentação comprovando o uso legal, segurança estrutural e conformidade da fonte de água. Caso contrário, o condado pode ordenar que a estrutura seja lacrada. A voz de Ellen suavizou. Pai. Walter dobrou a notificação com cuidado e a colocou no bolso do casaco. Calvin se aproximou, baixando a voz o suficiente para parecer privado enquanto todos ainda ouviam. Posso fazer isso desaparecer antes que fique caro. Walter olhou para ele por um longo momento. Não, disse. Uma palavra. Sem calor, sem tremor. Apenas um mourão cravado fundo. A expressão educada de Calvin se manteve, mas o calor a deixou. Naquela noite, depois que todos partiram, Walter voltou ao celeiro com o mapa de Ruth. Encontrou a Polaroid de Samuel Briggs e leu novamente o verso. Samuel guardou a cópia porque a do fórum desapareceu. Walter virou a foto para a luz. No canto atrás de Ruth e Samuel, quase escondido pelo brilho, estava um Calvin Reese mais jovem, e ele segurava o mesmo tipo de pasta azul. Ao nascer do sol na manhã seguinte, uma notificação vermelha do condado estava pregada na porta do celeiro norte. Revisão de estrutura insegura pendente. Entrada proibida. O descumprimento pode resultar em ação de fiscalização da propriedade. A notificação do condado permaneceu na porta do celeiro durante toda a manhã. Walter a deixou ali. Poderia tê-la arrancado. Toda vez que atravessava o quintal, aquele papel vermelho atraía seus olhos como uma ferida. Mas Ruth lhe ensinara a não desperdiçar raiva com papel. Papel não empunhava o martelo. A mão de alguém, sim. Às 10, a casa parecia pequena demais. O aquecedor estalava. A geladeira zumbia. A tela da varanda batia ao vento. A Bíblia de Ruth estava sobre a mesa da cozinha ao lado da Polaroid de Samuel Briggs, e Walter não conseguia olhar para nenhuma das duas sem sentir o relógio correndo contra ele. 10 dias úteis. Walter vestiu o casaco e dirigiu até a cidade. A lanchonete de Mai ficava ao lado da velha loja de ração, um prédio baixo de tijolos com janelas embaçadas e uma xícara de café em neon que zumbia mesmo de dia. Ruth gostava da cabine dos fundos, perto da porta da cozinha, onde podia ouvir sem parecer que escutava. Walter não entrava ali desde antes de ela adoecer. O sino sobre a porta deu um tilintar cansado. Mai ergueu os olhos do balcão. Tinha 68 anos, cabelos prateados, ombros largos e o porte de uma mulher que carregara mais bandejas e segredos do que qualquer um poderia contar. Viu Walter, depois viu seu rosto e não perguntou como ele estava. Essa era uma das razões pelas quais as pessoas amavam Mai. Ela reconhecia perguntas inúteis quando as via. Café? Perguntou. Walter assentiu. Ovos? Não estou com fome. Mai serviu café em uma caneca branca grossa. Não foi isso que eu perguntei. Walter quase sorriu. Ela apontou com a cafeteira. Cabine dos fundos. Ele se sentou onde Ruth costumava se sentar. O banco de vinil estava rachado na borda. A mesa tinha saquinhos de açúcar e uma garrafa de ketchup que já vira anos melhores. Mai trouxe ovos, torradas e batatas fritas mesmo assim. Walter olhou para o prato. Eu disse que não estava com fome. Eu ouvi. Então foi embora. A primeira garfada não tinha gosto de nada. A segunda tinha gosto de sal e manteiga. Na quarta, Walter percebeu que não comia um café da manhã de verdade desde o funeral. Mai voltou e se sentou na cabine diante dele. O condado passou lá? Disse ela. Walter levantou os olhos. Cidade pequena, disse Mai. As notícias andam mais rápido que o tempo. Ele tirou do bolso a Polaroid de Ruth e a colocou sobre a mesa. Você conhece ele? Mai puxou os óculos de leitura da corrente no pescoço e se inclinou sobre a foto. Seu rosto mudou. Bem, disse baixinho. Aí está Samuel. Você sabe onde ele está? Casa Cedarville. Na ponta da cidade. Não fala muito mais.
Alguns dias conhece 1978 melhor do que ontem. Walter tocou o verso da fotografia. Ruth escreveu que ele guardou uma cópia porque a do fórum desapareceu. Os olhos de Mai permaneceram na foto. Isso soa como Ruth. Você sabe que cópia? Mai ficou quieta tempo suficiente para Walter ouvir a chapa chiar. Então se levantou. Coma seus ovos. May. Coma seus ovos, Walter. Ela desapareceu pela porta de vai-vem da cozinha. Walter ficou sentado com o garfo na mão, irritado e estranhamente confortado. Ruth costumava fazer isso, recusar-se a responder uma pergunta até que ele cuidasse do corpo que a carregava. Alguns minutos depois, Mae voltou com uma velha caixa de receitas. Era de metal verde, amassada em um canto, com fita adesiva em cima. Ruth H. Walter não a tocou de imediato. Mae a empurrou para mais perto. Ela me deu isso talvez 6 anos atrás, disse Mai. Disse que, se alguém levasse a sério a venda da fazenda, eu deveria devolver lá a você. Ela lhe disse isso? Ela me disse muitas coisas, na maioria das vezes fingindo que não estava me dizendo nada. Walter abriu a caixa. Dentro havia cartões de receita, mas nem todos eram receitas. Alguns tinham nomes, alguns tinham datas, alguns tinham anotações na caligrafia de Ruth. Os meninos Bell gostam de pêssegos. A menina Harper precisa de botas antes da neve. Mai sabe onde Samuel assinou. Não deixe Calvin perto dos papéis da estrada da nascente. Walter sentiu o ar mudar em seu peito. Mai tocou um cartão com o dedo. Ruth alimentou metade desta cidade daquele celeiro em um inverno. As pessoas lembram, mesmo que não digam primeiro. Eu não sabia nem metade. Não, disse Mai. Você sabia a parte que ela deixou você carregar. Aquilo deveria ter doído. Doeu um pouco, mas também pareceu misericórdia. Walter olhou ao redor da lanchonete. Um homem velho no balcão ergueu a caneca em sua direção. Uma professora aposentada assentiu. O cozinheiro colocou um biscoito extra em um saco de papel e o deixou perto de Mai sem dizer uma palavra. Coisas pequenas. Uma caneca erguida. Um aceno. Um biscoito embrulhado para depois. Não uma multidão. Não resgate, mas não nada. Mai se levantou e completou o café dele. Vá ver Samuel, disse ela. Mas não vá sozinho. Eu ainda consigo dirigir. Não disse que não consegue. Walter olhou para ela. Mai sustentou seu olhar. Eu disse para não ir sozinho. O sino sobre a porta tilintou. Joey entrou, cabelo bagunçado pelo vento, jaqueta meio aberta. Olhou para Walter na cabine dos fundos, depois para a caixa de receitas. Imaginei que o senhor talvez estivesse aqui, disse Joey. Você comeu? Perguntou Mai. Não, senhora. Então sente. Pelo visto, ninguém nesta família entende café da manhã. Joey deslizou para dentro da cabine ao lado de Walter, não diante dele. Isso importava. Não disse nada importante. Apenas pegou uma torrada e comeu como se planejasse ficar. Walter lhe passou a Polaroid. Depois do café, disse Walter. Vamos ver Samuel Briggs. Joey assentiu uma vez. Tudo bem. Sem piada. Sem fuga. Apenas tudo bem. O telefone de Mai tocou atrás do balcão. Ela atendeu, escutou e se virou lentamente para Walter. Quando desligou, sua voz estava baixa. Era Hank. Calvin Reese. Acabou de passar pela sua casa com 2 caminhões do condado atrás dele. Quando Walter e Joey chegaram à fazenda, os caminhões do condado tinham ido embora. A notificação vermelha ainda estava pendurada na porta do celeiro norte, batendo ao vento como um aviso que ninguém conseguia parar de ler. Mas o celeiro estava intocado. Por enquanto, Walter ficou parado no quintal por um longo momento, respirando o ar frio e o cheiro de diesel deixado pelos caminhões. Joey chutou a lama ao lado da varanda. Hank disse que eles caminharam pela cerca, disse Joey. Calvin estava com eles. Walter assentiu uma vez. Então destrancou o celeiro. Essa foi a primeira escolha. Não medo, não recuo. Abrir a porta mesmo assim. A lâmpada âmbar zumbiu acima quando ele puxou a corrente. Poeira flutuou pela luz. As prateleiras de potes brilhavam suavemente contra as velhas paredes de madeira. Joey olhou ao redor devagar. Eu nunca soube que a mamãe fazia tudo isso. Nemu. Joey pegou um pote de sementes etiquetado Milhodos, guardar para a primavera. Ela guardou semente suficiente para metade do condado. Walter olhou para a bancada de Ruth. Talvez esperasse que metade do condado precisasse.
Aquela tarde se tornou o primeiro verdadeiro dia de reconstrução. Não uma reconstrução grandiosa. Reconstrução de fazenda. Daquelas que acontecem em uma prateleira, uma dobradiça, um canto limpo de cada vez. Joey consertou o fecho externo frouxo, usando parafusos retirados do galpão das máquinas. Walter limpou a bancada e afiou as velhas tesouras de poda de Ruth em um esmeril que gritou antes de finalmente entrar no ritmo. Só aquele som já pareceu uma recompensa. Uma máquina antiga acordando. O esmeril pertencera ao pai de Walter. Não funcionava direito havia anos. Joey sorriu quando a roda finalmente girou lisa. Aí está ele, disse, dando tapinhas na carcaça do motor. Walter quase riu. Ao pôr do sol, eles tinham aberto espaço suficiente para descobrir outra parte da parede atrás de sacos de ração empilhados. Uma placa de madeira desbotada estava ali sob uma lona. Dispensa da estrada da nascente. A tinta estava descascando, mas a mão de Ruth era inconfundível. Joey encarou. Mamãe fez uma placa? Ela queria que as pessoas soubessem onde parar. Walter passou os dedos pela madeira com cuidado, como se tocasse parte da voz dela. Naquela noite, Joey ficou para jantar. Nada sofisticado. Batatas fritas, vagens em conserva, sobras de presunto e torta da lanchonete que Mai empurrara para dentro da caminhonete de Walter sem perguntar. Eles comeram à mesa da cozinha, enquanto o vento empurrava suavemente a tela da varanda. Pela primeira vez desde o funeral, as duas cadeiras diante de Walter estavam ocupadas. Não cheias, não curadas, mas ocupadas. Joey contou histórias sobre desastres com a velha picape no ensino médio. Walter fingiu não se lembrar da maioria. No meio da torta, Joey olhou para a cadeira vazia de Ruth e parou de falar. O silêncio se assentou suavemente desta vez. Não oco. Compartilhado. A manhã seguinte trouxe outra pequena recompensa. Água. Walter e Joey voltaram à velha bomba antes do nascer do sol. A geada prateava a grama ao redor da base de concreto. Walter colocou uma nova vedação de couro de um kit de reparo que encontrou enterrado no galpão das máquinas e então moveu a alavanca devagar. A bomba gemeu. Cuspiu água marrom. Então correu limpa. Água fria e prateada caiu no balde enferrujado abaixo. Joey a tocou e puxou a mão de volta. Meu Deus! Água de nascente, disse Walter baixinho. Não um poço, uma nascente. Ruth estivera protegendo uma estrada da nascente. O pensamento se aprofundava a cada dia. Na quinta-feira, o progresso começou a atrair atenção. Hank voltou com tábuas de cedro na caçamba da caminhonete. Encontrei sobras atrás do meu galpão, disse. Ou vocês usam, ou minha esposa me obriga a fazer casas de passarinho. Mai enviou 2 caixas de potes de vidro e um saco de farinha por um entregador que jurou que já estava indo para aquele lado mesmo. Até Marianne Voss reduziu a velocidade de seu carro do condado perto da cerca certa tarde. Não parou, mas Walter percebeu que ela olhou por mais tempo para a bomba restaurada do que para a notificação de advertência. O lugar estava mudando, não dramaticamente, de forma crível. Isso importava mais. O celeiro cheirava menos a poeira agora e mais a cedro, café, água fria e madeira recém-cortada. Joey consertou 2 prateleiras. Walter restaurou a velha placa e a pendurou novamente acima da bancada. Dispensa da estrada da nascente. Quando a placa subiu, algo no peito de Walter afrouxou. Ruth escondera aquele lugar por anos. Agora ele podia respirar de novo. A sexta-feira trouxe a recompensa mais forte até então. O menino apareceu de bicicleta. Talvez tivesse 12 anos. Magro, sardas, casaco pequeno demais nos pulsos. Parou junto à cerca, olhando para o celeiro. Walter caminhou devagar até ele. Está perdido? O menino balançou a cabeça. Minha avó disse que este lugar costumava ajudar as pessoas. Walter olhou para a placa acima da porta do celeiro. Qual é o nome da sua avó? Bell. Martha Bell. Walter lembrou o cartão de receita. Martha Bell, 2 Meninos, janeiro de 1991. Olhou de volta para o garoto. Mesmo nariz. Mesmo queixo pequeno e afiado. Walter abriu mais a porta do celeiro. Está com fome? O menino assentiu uma vez. Walter lhe deu 2 potes de sopa, pão embrulhado em papel de açougue e 3 pacotes de sementes que Ruth guardara anos antes. O menino segurou os pacotes com cuidado. Minha avó gosta de tomates, disse. Sempre gostou. O menino piscou.
O senhor conhece ela? Walter olhou para as prateleiras de Ruth. Minha esposa conhecia. Depois que a bicicleta desapareceu pela estrada, Walter ficou na porta do celeiro observando a poeira flutuar na luz tardia. A fazenda não parecia mais abandonada. A luz da varanda acendeu naquela noite antes de escurecer. Não para a memória desta vez, para as pessoas. No sábado de manhã, Walter encontrou Joey de pé ao lado do mapa do condado espalhado sobre a mesa de Ruth. Tem alguma coisa errada aqui, disse Joey. Walter se aproximou. Joey apontou para a linha vermelha da estrada da nascente. O mapa moderno do condado corta esta seção completamente. Mas o mapa da mamãe mostra acesso público até a cerca norte. Walter estudou o papel. Então viu uma sombra retangular fraca sob a impressão do levantamento moderno. Algo havia sido colado sobre a rota original. Antes que pudesse responder, faróis varreram a parede do celeiro. Um SUV preto entrou lentamente no quintal. Atrás dele vinha um trator amarelo sobre uma carreta. Walter acordou com o ronco baixo de motores a diesel antes mesmo de o sol romper o horizonte. Sentou-se na beira da cama, coração martelando, ouvidos atentos através das paredes finas da casa. Lá fora, sobre a névoa suave agarrada aos campos, ele os viu. 2 caminhões do condado estacionados ao longo da estrada de cascalho, um trator amarelo brilhando atrás deles como uma ameaça. Seus joelhos protestaram quando ele colocou os pés no chão. Cada junta o lembrava de seus 74 anos. Calçou as botas, rígidas pelo trabalho do dia anterior, e caminhou até a varanda. A manhã cheirava a geada e terra molhada, mas por baixo havia um odor mais agudo, óleo e escapamento, perigo e burocracia. Walter agarrou o corrimão. Suas mãos tremiam levemente, não de frio, mas pelo peso do que via. As notificações do condado tinham dado uma semana para remover melhorias não autorizadas, mas aquilo era escalada. Ele caminhou em direção ao celeiro, cada passo esmagando a grama endurecida pela geada. Joey já estava lá fora, carregando uma caixa de ferramentas, apertando os olhos para os veículos. Eles não vão esperar, disse Joey em voz baixa. Calvin está no caminhão da frente. Eles vieram para valer. Walter não respondeu. Sentiu o velho ardor no peito, não raiva, ainda não, mas pavor. O celeiro, as bancadas restauradas, os potes, a placa, tudo que Ruth havia sonhado, tudo em que a comunidade começara a acreditar, em risco. Ele abriu a porta do celeiro. A luz do sol atravessou as prateleiras restauradas e por um momento permitiu-se vê-lo como estava no dia anterior. Pacífico, vibrando com potencial. Mas o som lá fora, os motores dos caminhões, o ranger do cascalho o puxou de volta à realidade. Pegou as tesouras de poda de Ruth, testando o peso na mão. Joey o observou. Eles vão tentar nos fechar, disse Joey. Provavelmente levar o trator também. Walter não se abalou. Colocou as tesouras de volta e passou os dedos pela madeira gasta da placa Despensa da Estrada da Nascente. Uma pequena recompensa emocional. A placa ainda estava ali, ainda orgulhosa. A memória da voz de Ruth ecoou em sua mente. Se fizer uma coisa por mim, mantenha o lugar vivo. Ele se virou para Joey. Nós mantemos nossa posição. Nada sai daqui. Ninguém toca em nada. Um apito cortou o ar frio agudo. Oficial. O motorista do trator acenou. Calvin Reese desceu do caminhão da frente. Mesmo a 15 metros de distância, Walter podia ver a precisão em sua postura, a polidez calculada em seu rosto. Ele não estava zangado. Era gelo. Bom dia, Walter, chamou Calvin. Revisamos as notificações. A lei do condado é clara. Essas estruturas não são autorizadas. As melhorias são ilegais. Podemos resolver isso rapidamente, ou as máquinas podem começar hoje. Walter apertou a mandíbula. Conheço meus direitos e as intenções da minha esposa. O olhar de Calvin não vacilou. Legalmente isso não importa. A terra está sob jurisdição do condado. O senhor é obrigado a remover tudo. As costas de Walter doeram quando ele se curvou para pegar um pote de vidro que rolara perto da porta. Sentiu o cansaço acumulando nos ombros, uma lembrança persistente de anos curvando, levantando, carregando. Uma tosse escapou dele, áspera e instável. O peso da ameaça pousou sobre ele como neve em novembro. Por um instante, perguntou-se se poderia realmente lutar contra aquilo. Então viu um menino saindo de trás da cerca.
Walter o reconheceu imediatamente Mason Bell, segurando uma cesta de mudas que Ruth um dia guardara para ele. Seu pequeno corpo carregava a mesma determinação que Joey mostrara antes. O peito de Walter se apertou, não apenas por si mesmo, pela fazenda, pela promessa que Ruth deixara, pela comunidade que começara a se reunir em torno daquele lugar. Ele se endireitou. Cada junta protestou, mas ficou mais alto. Não, disse. Sua voz atravessou o cascalho. Curta, final. Calvin inclinou a cabeça. Desculpe? Walter se aproximou da entrada do celeiro. Não vou sair. Não vou remover o que pertence à minha esposa. Não vou desistir da nascente, do celeiro nem da despensa. Você pode mover as máquinas, pode mover os caminhões, mas não a mim. Por um momento, silêncio. Apenas a geada rachando sobre os pneus, o grasnar distante de um corvo. Joey ficou ao lado dele, punhos cerrados, ouvindo o coração de Walter bater contra suas costelas. Os lábios de Calvin se estreitaram. Você entende, Walter? Isso escala por sua conta e risco. O olhar de Walter percorreu o celeiro, as prateleiras, os potes, a placa, a água da nascente escorrendo da bomba restaurada. Cada um era uma pequena recompensa. Cada um, uma razão para lutar. Ele engoliu em seco e então se apoiou levemente no batente do celeiro, escutando. O som suave da água correndo pelo cano antigo, o farfalhar das folhas no vento da manhã, o corvo distante eram sons de vida, e ele não deixaria que morressem. Joey se mexeu. Nós lutamos contra eles ou chamamos alguém? Walter balançou a cabeça. Começamos demais para ir embora. Que venham. Enquanto os caminhões do condado aceleravam, enquanto as esteiras do trator sibilavam sobre o cascalho, um brilho estranho chamou a atenção de Walter perto da velha fundação da nascente. A ponta de um papel, desbotado e dobrado. Ele não estendeu a mão. Ainda não, mas viu a borda e soube que pertencia ao livro-caixa escondido de Ruth, uma parte que nunca havia encontrado antes. A memória da voz dela sussurrou dentro dele outra vez. Mantenha isso seguro. Proteja. Saiba que o que você está fazendo importa. As mãos de Walter tremiam levemente, não de fraqueza, mas pelo peso da responsabilidade. Ele se endireitou, plantando os pés firmemente na grama congelada. Nós ficamos, disse, curto, preciso, imóvel. O SUV preto avançou. A mão de Calvin repousava casualmente na porta. O trator permaneceu parado, mas a ameaça era clara. Qualquer movimento errado, e o paraíso poderia ser achatado em minutos. Walter inspirou, sentindo o cheiro de geada, lama, cedro e o leve perfume de Ruth ainda preso ao celeiro. Olhou para Joey e Mason, para o celeiro, para a estrada da nascente, para a placa pendurada com orgulho acima da bancada. Ele não se renderia, mas pela primeira vez, perguntou-se quanto conseguiria proteger. O ar da manhã pareceu mais frio. As máquinas esperavam. Os caminhões do condado permaneciam ligados. O paraíso estava sitiado. E Walter, com toda a sua competência e dignidade, percebeu que nada, nem mesmo a esperança, o protegeria da possibilidade muito real de perder tudo o que começara a reconstruir. Um vento pequeno trouxe o som das asas de um corvo, um motor distante, uma dobradiça rangendo na porta do celeiro norte. Um sinal, ou um aviso, Walter não sabia. Sabia apenas que havia feito sua escolha, permanecer. Walter passara a manhã cuidando do jardim da nascente, a geada finalmente se erguendo das bordas do solo. Os caminhões do condado haviam partido horas antes, mas a tensão continuava espessa no ar. Seus olhos continuavam indo para o canto do celeiro onde o brilho do papel chamara sua atenção dias antes. Hoje, decidiu, finalmente descobriria o que Ruth deixara para ele. Ele se agachou, afastando as folhas secas e a geada, e retirou o livro-caixa dobrado escondido sob uma tábua solta do piso. Estava envelhecido, com bordas gastas, e a caligrafia cuidadosa de Ruth se curvava pela primeira página. Os dedos de Walter tremiam enquanto o abria. Cada página estava cheia de notas cuidadosas, calendários de plantio, planos de oficinas, contatos comunitários, mas uma entrada o fez parar. Era um mapa, desenhado à mão, marcando parcelas de terra que ele nunca havia notado no mapa oficial do condado. Linhas se estendiam por baixo do celeiro, atravessavam o pomar e cruzavam uma propriedade vizinha.
Rabiscadas no rodapé estavam palavras escritas pela mão de Ruth. Onde a história dorme, nossa promessa vive. Sua respiração prendeu. Por meses, pistas o tinham provocado fotografias antigas mostrando máquinas desconhecidas, iniciais estranhas talhadas nas vigas do celeiro, a chave de latão escondida na Bíblia dela, mas nada fizera sentido até agora. O livro-caixa revelava o plano completo. Ruth comprara secretamente terras adjacentes décadas antes, escondendo a propriedade para proteger a fazenda de incorporadores e herdeiros gananciosos. O celeiro, o pomar, até a dispensa da estrada da nascente, tinham sido planejados como parte de uma visão maior, uma que nenhum estranho poderia desmontar sem primeiro desvendar as parcelas ocultas. Walter recostou-se contra a parede do celeiro, a madeira fria pressionando seus ombros. A revelação o atingiu em ondas, alívio, assombro e uma onda de vindicação. Cada obstáculo, cada ameaça, cada longo dia gasto reparando, restaurando e protegendo aquela terra, havia valido a pena. Ele não lutara em vão. A previsão de Ruth fora brilhante. Ele virou a página e encontrou uma carta dobrada, lacrada com cera, enfiada em um canto. O envelope trazia seu nome. Com as mãos trêmulas, abriu-o e a voz de Ruth pareceu sussurrar através do papel: "Meu amor, se você está lendo isto, escolheu lutar pelo que importa. Saiba que a terra, o celeiro, a dispensa são mais do que solo e madeira. São um testemunho de esperança, de comunidade e da nossa promessa. A chave que deixei não é apenas latão, é confiança. Confiança de que você irá até o fim. Confiança de que protegerá aquilo que começamos juntos." Walter leu outra vez, deixando a repetição das palavras de Ruth espelhava a persistência de seu cuidado como as imagens repetidas da vida deles, cada uma reforçando a importância da promessa. A caligrafia dela, as dobras do papel, o leve perfume que ainda permanecia no celeiro, tudo lembrava de que nada do que fizera estava errado. Cada escolha, cada momento de perseverança havia sido o caminho certo. Ele se levantou devagar, o livro-caixa pressionado contra o peito, e caminhou até o lado mais distante do celeiro, onde uma viga solta rangeu sob seu toque. Usando a chave de latão, destrancou um compartimento oculto que Ruth construíra décadas antes. Dentro estavam maços de escrituras, mapas e documentos contábeis provando a propriedade dela e as proteções legalmente vinculantes que estabelecera. Essa era a prova que nenhuma notificação do condado, nenhum trator, nenhum incorporador poderia superar. A fazenda, as parcelas ocultas, o celeiro, tudo era intocável. A luz da manhã entrou pelas janelas do celeiro, iluminando a madeira empoeirada, os potes, a placa, o livro-caixa em suas mãos. Tudo se alinhou. As pequenas recompensas, as pistas escondidas, os objetos misteriosos. Agora tudo fazia sentido. A perseverança de Walter, sua contenção, sua diligência tinham preservado um legado muito maior do que ele imaginara. Joey se aproximou, olhos arregalados. "Tudo isso? Ela planejou tudo isso?" Walter assentiu, a voz embargada. Cada passo, cada semente, cada plano. Ela sabia que precisaríamos de mais do que fé para proteger este lugar. Ela nos deu a prova, o caminho e a razão para permanecer. Até Mason Bell, que ajudava em silêncio no celeiro, se aproximou, olhando os mapas. "É enorme." Ela pensou em tudo. O olhar de Walter percorreu a propriedade. A água da nascente correndo limpa, as prateleiras e bancadas restauradas, o pomar começando a mostrar o verde fraco de novos brotos. A comunidade começara a retornar, atraída pela dispensa, pelo jardim, pelos sinais de vida que ele cultivara. E agora, a verdade oculta garantia que nada daquilo poderia ser tomado. Ele respirou fundo, o ar de inverno afiado nos pulmões, e sussurrou para si mesmo: "Nunca estivemos sozinhos. Ela nos deixou as ferramentas e a confiança." Olhou para a entrada. Ao longe, os caminhões do condado tinham parado, motores ligados, e ele viu Calvin Reese descendo do veículo da frente. Walter não se moveu, não falou. Apenas ergueu o livro-caixa e as escrituras para Calvin ver, prova na própria mão de Ruth. O gelo na expressão de Calvin vacilou pela primeira vez. Ele subestimara Walter completamente. "Parece que eu subestimei você", disse Calvin em voz baixa, quase para si mesmo.
Walter não respondeu. Apenas fechou o compartimento oculto, colocou a chave de latão no casaco e se voltou para o celeiro, o pomar, a despensa da estrada da nascente e o projeto comunitário. Pela primeira vez em anos, o peso sobre seus ombros pareceu mais leve. A luta não havia sido em vão. O mistério estava resolvido. A justiça, há muito atrasada, finalmente era palpável. O sol subiu mais alto, aquecendo a terra coberta de geada. As cartas, o livro-caixa, as parcelas ocultas e as palavras de Ruth eram mais do que prova. Eram um testemunho das promessas cumpridas, da esperança cultivada e da vida construída com dignidade. Walter sentiu isso se assentar fundo em seu peito. Pertencimento, conclusão e a satisfação silenciosa de uma justiça moral finalmente revelada. Um vento leve mexeu nas ferramentas penduradas do celeiro, fazendo-as tilintar suavemente, como se sussurrassem aprovação. Walter sabia que o condado não poderia mais desafiar o que Ruth deixara. A verdade era inegável. E embora as ameaças de máquinas e burocracia ainda pairassem, a verdade oculta havia mudado completamente o equilíbrio. Os olhos de Walter permaneceram no livro-caixa, depois no celeiro, depois no pomar. Cada imagem repetia a mesma lição. Perseverança, amor e fé na promessa podem desafiar até as forças mais fortes. A recompensa emocional reverberou dentro dele. A culminação de 9 capítulos de luta, medo e esperança. Os fios narrativos, todas as pistas ocultas, pequenas recompensas, objetos misteriosos e escolhas, agora convergiam em uma revelação inegável. Ruth planejara tudo e ele escolhera corretamente ao permanecer firme. E ao dar um passo para trás, deixando o livro-caixa descansar sobre a bancada, percebeu que a verdade já se espalhava. Joey e Mason trocaram um olhar de assombro. Calvin, observando da entrada, começara a entender. A fazenda, o legado, a promessa eram intocáveis, e a firmeza de Walter garantira isso. A luz da manhã se derramava sobre a fazenda, destacando o jardim renovado e o piso recém-varrido do celeiro. Walter saiu para a varanda, inalando o ar fresco. Pela primeira vez em meses, havia uma sensação de expectativa tranquila em vez de medo. Uma caminhonete desceu a estrada de cascalho, mas desta vez não era um veículo do condado. A senhora Harper, a garçonete da lanchonete que sempre lhe oferecera encorajamento silencioso sobre o café, acenou da cabine. Atrás dela, vários vizinhos vieram, carregando ferramentas, mudas e produtos assados. Moviam-se com propósito. Solidariedade não dita nos olhos. O olhar de Walter permaneceu em cada rosto. Por tanto tempo, suspeita e distância haviam moldado aquele lugar. Agora, lentamente, reconhecimento e respeito os substituíam. A velha senhora Langley, que mal acenara para ele por anos, aproximou-se com uma cesta de ovos frescos. "Acho que isto pertence à sua mesa", disse suavemente. Sem explicações, sem desculpas, apenas ação, apoio tangível. Joey e Mason já estavam do lado de fora, ajudando a descarregar tábuas e carrinhos de mão. Walter sentiu um calor apertado no peito enquanto os observava trabalhar. O menino aprendera muito mais do que a mecânica de reconstruir um celeiro. Absorvera a resiliência, paciência e a dignidade silenciosa que Walter incorporava. Do outro lado do campo, Calvin Reese permanecia, a postura rígida. O funcionário do condado observara com cuidado o livro-caixa e as escrituras, percebendo que sua autoridade anterior fora minada não pela sorte, mas por previsão cuidadosa e tenacidade moral. Seus olhos evitavam os de Walter, o reconhecimento não dito claro. Aquela fazenda, aquele legado, era intocável. Walter desceu da varanda, as botas esmagando o cascalho marcado pela geada. Cada vizinho, cada gesto amigável, trazia consigo uma redenção sutil. Os meninos Miller, que haviam zombado dele por anos, agora ajudavam a erguer uma treliça no jardim. Seus sorrisos eram envergonhados, suas mãos dispostas. "Acho que a gente não entendia", murmurou um deles, quase inaudível. Era o tipo de justiça moral que Walter sempre imaginara, não vingança, não punição, mas reconhecimento e ação. A fazenda, o celeiro, a despensa, o pomar, tudo que ele protegera e cultivara agora era validado pelas pessoas que ele servira e defendera em silêncio. Até os moradores mais jovens da cidade perceberam. A pequena Clara Thompson puxou o casaco da mãe, apontando para Walter,
enquanto ele mostrava a Joey como consertar um carrinho de mão. "Mãe, ele é incrível! Olha tudo o que ele está fazendo!" sussurrou. Sua empolgação era contagiante, um chamado sutil para que outros testemunhassem e respeitassem seus esforços. Walter parou perto do celeiro, deixando os olhos percorrerem as ferramentas familiares e as vigas restauradas, cada uma brilhando ao sol. Lembrou a voz de Ruth, o livro-caixa e as parcelas ocultas. A prova da previsão dela não apenas salvara a fazenda, mas inspirara uma onda de reconhecimento comunitário. Sua perseverança, paciência e força silenciosa não eram mais invisíveis. Ao meio-dia, a entrada estava cheia de vizinhos oferecendo ajuda, curiosos, mas sinceros. Walter aceitou alguma assistência, recusou outra, e durante todo o tempo manteve sua dignidade silenciosa. O ritmo da cooperação, o trabalho compartilhado, os gestos sutis de respeito criaram um quadro de pertencimento que ele não conhecia havia anos. Ele notou a Sra. Harper por perto, segurando uma garrafa térmica fumegante de café. "Está quente", disse ela, entregando-lhe uma xícara. Seus olhos brilhavam com calor, um agradecimento silencioso que não precisava de palavras. Walter assentiu, a garganta apertada, saboreando o vapor e o aroma que traziam conforto e companhia. Até o funcionário do condado, Calvin, aproximou-se em determinado momento, segurando uma prancheta. Não falou de início, apenas observou a cena. Finalmente disse em voz baixa: "Você fez bem, Walter. Nenhuma ação adicional será tomada. A fazenda, os planos, tudo é seu." Walter inclinou levemente a cabeça. Sem se gabar nem se aliviar, era um reconhecimento conquistado pela resistência, não uma concessão arrancada. Ao redor dele, os vizinhos continuaram trabalhando, trocando sorrisos, mãos ajudando, o ar vibrando com alegria silenciosa. Em um canto do jardim, Mason ergueu um pequeno caixote de madeira. Dentro havia notas, ferramentas e pacotes de sementes que Ruth um dia escondera, lembretes de que até pequenos gestos importavam e que o cuidado atravessava gerações. Os olhos de Walter suavizaram ao perceber a continuidade. Ruth preparara a fazenda não apenas para ele, mas para a cidade, para o legado, para todos que aprenderiam o valor da perseverança, da dignidade e da justiça moral. Um som repentino chamou a atenção de Walter. Seus filhos, hesitantes, haviam chegado à beira da entrada. Tinham vindo testemunhar o que antes descartaram, ver a fazenda viva, o celeiro de pé, a comunidade unida. Avançaram lentamente, olhos baixos, culpa sombreando seus rostos. Walter não se apressou para confrontar ou repreender. Em vez disso, assentiu levemente um reconhecimento contido e poderoso. A lição era visível, tangível e inegável. Ele observou quando um dos filhos estendeu a mão, tocando tentativamente um carrinho de mão. "Eu não via isso antes", disse o mais novo suavemente. As palavras carregavam o peso do arrependimento, não súplica, não acusação, apenas reconhecimento do erro anterior. Durante a tarde, a fazenda se transformou ainda mais sob o esforço coletivo. Cercas antigas consertadas, solo revolvido, galhos do pomar podados. Pequenas recompensas surgiram repetidamente, ferramentas que antes falhavam agora funcionavam. Novos brotos apareciam nos canteiros, potes de comida conservada voltavam às prateleiras e a água da nascente corria cristalina. Cada progresso, cada pequena vitória, reforçava a recompensa emocional tanto para Walter quanto para os espectadores. Ao anoitecer, uma calma se assentou sobre a propriedade. O trabalho desacelerou. Vizinhos permaneceram, compartilhando conversa tranquila e risos. Walter se encostou à porta do celeiro, observando a fazenda que fora salva, restaurada e agora compartilhada. Não se sentia mais sozinho. Cada rosto refletia o reconhecimento de seus esforços e a apreciação compartilhada pela terra, pelo legado e pela história preservada. Joey ficou ao lado dele, olhos arregalados e pensativos. "Nós conseguimos, juntos", disse. O olhar de Walter percorreu o pomar, o celeiro, a despensa e as ferramentas espalhadas, iluminados pelo brilho suave do sol poente. "Sim", murmurou. "Juntos." O vento gentil farfalhou as folhas, carregando uma sensação de cura e pertencimento. O antagonista, Calvin, recuara, neutralizado não pelo confronto, mas pela verdade e pela resiliência.
A comunidade, antes distante, agora formava um testemunho vivo da integridade inabalável de Walter. Pela primeira vez em anos, a casa da fazenda parecia viva não apenas com trabalho, mas com pessoas, confiança e reconhecimento. Ele sobrevivera. A previsão de Ruth o guiara e a cidade se levantara ao seu lado. Ainda assim, enquanto as sombras finais se estendiam pelo pomar, permanecia a sensação de que a história não estava totalmente terminada. O capítulo final ainda aguardava, com seu fechamento circular e calor persistente. Walter exalou, sentindo um peso sair do peito. Ao redor dele, vizinhos guardavam ferramentas, crianças riam, e a velha fazenda vibrava com vida outra vez. Ele não estava mais sozinho. O sol da manhã rompeu suavemente o horizonte, pintando a fazenda em tons de âmbar e ouro. O vento carregava o cheiro familiar de terra úmida e flores silvestres desabrochando, misturado ao aroma de café fresco sendo passado na varanda. Walter saiu, a mão pousada levemente no corrimão, e deixou a manhã tranquila penetrar em seus ossos. Pela primeira vez em anos, a fazenda parecia plenamente viva, não apenas com trabalho e progresso, mas com presença humana, riso e cuidado. O celeiro, antes escuro e abandonado, agora recebia vizinhos e amigos. Pelas portas abertas, o som de conversas e ferramentas tilintando se espalhava pelo quintal. Crianças corriam pelo campo, perseguindo umas às outras enquanto cães latiam e rolavam na grama macia. O pomar, que antes permanecera como um lembrete solitário e esquelético de estações perdidas, agora pulsava com vida. Árvores brotando, galhos podados e pequenas cestas de frutas frescas esperando a colheita. O olhar de Walter permaneceu no velho casaco que encontrara durante o funeral de Ruth. O tecido havia desbotado, a chave de latão ainda guardada no bolso, um emblema silencioso da jornada que haviam compartilhado. Hoje, ele o usava com orgulho, não como relíquia de perda, mas como símbolo de conclusão e lembrança. Colocou-o cuidadosamente sobre o corrimão da varanda, um aceno sutil à previsão de Ruth e à promessa que cumprira. A senhora Harper se aproximou com uma bandeja de muffins quentes, seu sorriso firme e reconfortante. "Bom dia, Walter", disse suavemente, os olhos refletindo o brilho do sol nascente. "Achei que você gostaria disso antes de o trabalho começar." Walter aceitou a bandeja com um aceno, o aroma despertando uma memória de cafés da manhã antigos com Ruth, compartilhados em silêncio no calor da mesma cozinha. As camadas de memória e presença se entrelaçaram, dando-lhe uma sensação de continuidade que faltara por tempo demais. Do outro lado do quintal, Mason e Joey trabalhavam para erguer uma nova treliça perto do jardim. Walter os observou, notando como suas mãos se moviam com confiança, espelhando a precisão que ele lhes ensinara meses antes. As pequenas recompensas de seus esforços, habilidades transmitidas, tradições preservadas pareciam mais pesadas do que qualquer ganho monetário. Cada martelada, cada muda colocada com cuidado, era prova de que vida, cuidado e atenção podiam sobreviver ao desespero. As crianças da cidade chegaram em silêncio, carregando cestas e ferramentas. Tinham hesitado no começo, inseguras se eram bem-vindas, mas agora se moviam com propósito. Algumas eram as mesmas que haviam duvidado ou ignorado meses antes, e ainda assim ali estavam, contribuindo sem expectativa, oferecendo suas mãos para restaurar o que fora preservado com paciência e resiliência. Walter acenou para cada uma, sentindo o peso do reconhecimento não dito e o discreto estremecimento do legado criando raízes. Dentro do celeiro, fotografias antigas e cartas estavam cuidadosamente presas a um quadro de avisos que Walter construíra. Entre elas estava a fotografia de Ruth, sorrindo décadas antes, um lembrete gentil da vida e do amor que haviam semeado a restauração da fazenda. Joey parou para observá-la. "Ela ficaria orgulhosa", disse baixinho. Walter permitiu-se um pequeno sorriso, sabendo que o orgulho dela sempre fora o motivador mais silencioso e mais poderoso. A luz da varanda acendeu quando a noite se aproximou, um gesto simples, sinalizando a vida voltando à velha casa da fazenda. Vizinhos permaneceram, oferecendo pequenos sorrisos, conversas demoradas e refeições compartilhadas. Até Calvin Reese, o funcionário do condado, parou na borda da propriedade. Sua prancheta estava vazia, sua autoridade fora tornada obsoleta não pela força, mas pela integridade de Walter
e pela prova da previsão de Ruth. Ele deu um pequeno aceno, quase imperceptível, reconhecendo que o destino da fazenda havia sido corretamente defendido. Walter entrou no celeiro para verificar as ferramentas. Partículas de poeira dançavam na luz do fim da tarde e uma brisa suave mexia as lonas penduradas. Ali, sob uma bancada, encontrou o pequeno diário que Ruth deixara para ele, uma última chave para compreender a promessa que ela lhe confiara. Abriu-o com cuidado, as páginas frágeis, mas legíveis, e leu as palavras dela em voz baixa. Proteja o que importa, Walter. Segure a terra, o coração e as pessoas com cuidado. Deixe viver, e isso sobreviverá a nós dois. Ele fechou o diário e sentiu uma profunda inspiração, como se o peso de todas as preocupações passadas se erguesse em um único momento silencioso. As pequenas vitórias, a reconstrução comunitária, o trabalho compartilhado e os sussurros de reconhecimento, tudo se uniu em um alinhamento perfeito de propósito e legado. A voz de Ruth ecoou em sua memória, suave, mas firme, e ele percebeu que a promessa não era mais apenas sobre a terra, mas sobre a continuidade do cuidado e do respeito que a vida exigia. Quando o crepúsculo se assentou, Walter caminhou até a velha cadeira de madeira na varanda, uma cadeira que antes permanecera vazia, símbolo de ausência e luto. Agora estava ocupada pela senhora Harper, que lhe ofereceu um aceno silencioso, convidando-o a sentar. Juntos, observaram os vagalumes começarem sua dança entre os canteiros do jardim. A cadeira não simbolizava mais perda. Simbolizava companhia, presença e pertencimento. Na luz que desaparecia, uma nova visitante apareceu à beira da propriedade, uma jovem mulher, perdida e incerta, segurando uma carta que fora entregue semanas antes. Seus olhos buscavam orientação, e Walter, sentado na varanda, estendeu a mão. Ele um dia recebera orientação. Um dia tivera um legado confiado a si, e agora era sua vez de oferecer esperança, sabedoria e cuidado. As portas do celeiro permaneceram abertas, o pomar vivo, a luz da varanda firme, e a fazenda vibrava com energia silenciosa, um testemunho vivo de cura, resiliência e do poder de cumprir promessas. A chave de latão no bolso do casaco, o diário, as cartas e a terra restaurada agora carregavam um novo significado: continuidade, legado e esperança para o futuro. Walter olhou para a terra que um dia estivera em perigo. As sombras se alongaram, as estrelas começaram a surgir, e o ar cheirava a terra quente e flores da noite. Pensou em Ruth, nas provações suportadas, na comunidade que se erguera e na vida que continuaria ali muito depois que ele partisse. Tudo havia dado a volta completa, e ao fechar os olhos por um momento, sentindo o vento suave no rosto, percebeu que cura, pertencimento, dignidade, legado e esperança não eram mais ideais abstratos, estavam vivos, tangíveis, e se desdobravam diante dele. A fazenda não era apenas um pedaço de terra, era uma memória viva, uma promessa cumprida e um lar para aqueles dispostos a proteger, lá, e cultivar, lá. E em algum lugar além da cerca, alguém novo chegaria, buscando orientação, e o ciclo de cuidado, resiliência e pertencimento continuaria. Walter se levantou, sua silhueta emoldurada pela luz brilhante da varanda, e permitiu-se a alegria silenciosa da conclusão. Uma história iniciada na perda havia terminado em calor, propósito e esperança.